Hello students, this is your teacher Luciano Moura and I'm here with a new class. It's a review class. Esta classe, tudo bem pessoal? É para a revisão da V1. Então aqui nós estamos com o capítulo 1 do volume 1 do 7º ano, World Cuisine. Qual é o seu tipo de comida preferido? O meu é estrogonofe. Você já experimentou ingredientes ou pratos típicos de outros países? Eu já. Tem um molho curry, que é muito gostoso para receitas indianas. Tem pessoas que odeiam, mas eu gosto. Então, vamos agora ao que interessa. Nós temos aqui alguns países, revisão do 6º ano. México, Greece, Brazil, Italy, the United States of America, Índia. E nós temos aqui suas nacionalidades: Brazilian, Greek, Indian, Italian, Mexican e American. Não se esqueçam de escrever com capital letter, ou seja, letra maiúscula, países e nacionalidades, tá bom? Bom, o que importa realmente nessa lição não são os países e suas nacionalidades, apesar de serem importantes, mas aqui nós temos um vocabulário novo do gênero receita, que é acrescentar, add, descascar, peel. Vamos aqui, letra A, acrescentar, add. Letra B, chop, picar. Letra C, peel, descascar. Letra D, mash, amassar. Letra E, heat, aquecer. Letra F, stir, mexer. Letra G, cut, picar. Letra H, serve, servir. Letra I, sprinkle. Sprinkle é deixar cair um pouquinho, tá bom? Fazer assim com a mão assim em cima da panela, sprinkle. Spread, espalhar. Letra J. Bom, então, o que nós vamos aprender aqui? Temos aqui o gênero receita e temos guacamole, é uma receita. E na primeira parte, os ingredients, né? Podemos ver aqui 2 avocados, 1 small onion. Preparation, agora que entra o vocabulário que nós vimos acima. Como vocês podem ver aqui, peel avocados, descasque os abacates, remove the pit, retire a casca, peel and mince the onion, descasque e amasse a cebola, chop the tomato, pica o tomate, mash the avocado, amassa o abacate na bowl, stir, mexe-os, né, os remanescentes dos ingredientes, serve cold, servir frio, com tortilhas. Bom, então, pensando nisso, nós temos aqui o tempo imperativo. O que é imperativo, pessoal? Imperativos são ordens, tá? Não durma ou vá estudar. As mães são ótimas imperativos, né? Elas são mestres imperativos. Então nós usamos letra A no número 2. O imperativo é usado para rules, regras, orders, ordens, and steps, e passos para serem seguidos. The imperative is usually an action, geralmente é uma ação. E letra C, place the verb in the beginning of the sentence. Nós colocamos o verbo no início. Por exemplo, faça o para casa. Do the homework. Faça-o agora. Do it now. Não durma. Don't sleep. Don't play video games. Não jogue videogames. Ok? Então, sua vez. I cook pasta é presente simples, mas não está no imperativo. Cook rice é uma ordem, tá? É um passo. Aí sim está no imperativo. Eat more fruit.
está no imperativo, é uma ordem. Coma mais fruta. Add salt to the food. Acrescenta sal à comida. Mash the potatoes in a pan. Amasse as batatas em uma panela ou frigideira. Tá? Então, como vocês podem perceber aqui nessa receita de banana, pão de banana, tem muito imperativo. Por exemplo, place the butter, coloque a manteiga, beat with an electric mixer, bata com um batedor elétrico, add, acrescente, mix, misture, add, acrescenta as bananas, pour, despeje, bake, asse, reduce, reduza, e assim vai. Ok? Temos aqui a receita da bruschetta, que nada mais, nada menos é uma torrada com presunto e mussarela em cima, e você pode colocar mais toppings ou mais recheios, né? Não é bem recheio, mas coberturas. Então, temos os utensílios que vocês vão precisar para a prova: knife, pan, bowl, spoon, can opener, chopping board, tá? Pode cair, então estudem. E aqui são os imperativos: add, chop, mash, sprinkle, mix, tá bom? O sprinkle pode ser polvilhar, pode servir, não sei se é o mais correto, mas é melhor do que deixar cair um pouquinho, como eu disse antes, né? Então, olha, verb be, uma revisão do verbo be, por favor, pessoal. O verbo be é muito importante, é só lembrar do amareis. Vós amareis uns aos outros, é o primeiro e grande mandamento, né? O primeiro é: amarás a teu Deus sobre todas as coisas. O segundo, vós amareis o teu próximo. É o verbo to be. Então, por que amareis? Aqui, ó, I am, you are, he is. Amareis. Entende? Então, aqui nós temos os pronomes pessoais, personal pronouns: I, we, you, they, he, she, it. Tá? E temos aqui o verbo to be conjugado. É bem fácil. I am, we, you, they are, he, she, it is. Tá? E aqui temos o verbo to be conjugado em sua forma curta. Então, voltando lá para o exercício, aqui temos ele na afirmativa: I am, negativa, I am not. He, she, it is, he, she, it isn't. We, you, they are, we, you, they aren't. E para perguntas, nós colocamos o verbo na frente do sujeito. Então vai ficar, por exemplo, am I Luciano? Am I your teacher? Am I Brazilian? Am I cruzeirense? Am I crazy? É assim mesmo que fala, tá bom? E aqui com isso vai ficar: is it all, Marcos? Isso é tudo, Marcos. Is he your friend? Ele é seu amigo. Se for com are you crazy? Você é maluco? Né? Are you Portuguese? Você é português? Are you Brazilian? Então, pessoal, percebam, tá? Que quando tiver um question mark no final, o verbo vai vir na frente. Tá bom? Então é isso aí. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é lembrando da nossa revisão no início da matéria da terceira pessoa do singular: he, she, it, para outros verbos, tá bom? Por exemplo, se eu coloco o verbo to live, viver, a conjugação dele vai ser uma conjugação diferente. Deixa eu colocar outros verbos aqui. O verbo to have, ter,
vocês vão saber do que eu estou falando. To have, isso foi a primeira aula que eu dei e vai com certeza cair na prova, que é extremamente importante. To have, vamos colocar to study, todos os verbos que eu ensinei, tá no caderno, tá, essa matéria. To study, to watch Netflix, que eu adoro, né? To watch. E vamos pegar mais um último. To take. Beleza? Então nós temos aqui o sujeito he, she, it com esses verbos conjugados. Vai ficar então, vamos colocar aqui, além de he, she, it, vamos colocar I sempre maiúsculo em qualquer lugar. I, you, we. Vamos colocar o we primeiro, que é a primeira pessoa do plural, né? We, you, they. Agora está na ordem correta. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, I. We, primeira pessoa do plural. O you, primeira e segunda pessoa do singular. Oh, desculpa. Segunda pessoa do singular e do plural. E they, terceira pessoa do plural. E aqui é a terceira pessoa do singular. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o seguinte. Quando nós temos que conjugar esses verbos, né? To live, por exemplo. Aqui vai ficar he, she, it. Vamos mudar a cor. He, she, it lives. Mas vocês já sabem isso. I, we, you, they live. Simples assim. Vamos então agora colocar aqui o verbo to have. He, she, it has. Mas I, we, you, they have. O verbo to study vai ficar então he, she, it studies. Por quê? Verbo terminado em Y, né? Drop the Y, ou seja, tira o Y e acrescenta IS. Vocês já aprenderam isso comigo em sala. E vai ficar I, we, you, they study, normal. To watch. Watch vai ficar então he, she, it watches. Todo verbo terminado em O, X, SS, SH, CH e Z, nós acrescentamos ES no final. Lembra dessa regrinha? Tá no caderno. E aqui, watch. Beleza? E por fim, o verbo to take. Vai ficar he, she, it takes. Acrescenta-se S ao verbo. Certo? E aqui vai ficar I, we, you, they take. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Nós vamos passar para a parte de seção e containers, né? É bom lembrar: fruit, vegetables, toiletries, dry goods, meat and poultry. O que significa, né? Carne bovina, poultry, aves, dairy products. O que é o dairy products mesmo, pessoal? Dairy products são laticínios. Dairy products, they are from the milk, né? Eles vêm do leite. Então isso é importante saber, tá bom? Bakery, seafood, drinks, toiletries, dry goods, cleaning products, condiments, canned goods, são enlatados, frozen food. Então aqui nós temos, né, todas as seções do supermercado, e nós corrigimos isso em sala de aula, né? Levamos um bom tempo
corrigindo isso. Então aí é só checar, estudar para a prova, tá bom? E o que é muito importante agora é saber o que é contável, o que não é contável. Então tudo que tiver um A na frente é contável, porque é um saco, a bag of black pepper, um saco, um pacote de pimenta, tá? A lime, um limão, em onion, uma cebola, a bottle, uma garrafa of olive oil, então uma garrafa de azeite, a bag of oregano, um saquinho de orégano, a can of condensed milk, uma lata de leite condensado, a jar of ghee. Jar, pessoal, por favor, tá? Não confundam, é pote, um pote de ghee. A pack of cocoa powder, então um pacote de cacau em pó. A pack of sugar, um pacote de açúcar, tá bom? Então aqui, como vocês podem perceber, esses produtos aqui são dry goods, produtos secos. Dairy products, ghee é um tipo de manteiga, tá? Usado na cozinha para cozinhar algumas receitas. Canned goods, enlatados. Condiments, mesma coisa em português. Bom, pessoal, e aqui nós temos as embalagens: bag, box, bottle, can, carton, pack, jar, tube, né? Tubo mesmo de pasta de dente, can de lata, bottle de garrafa, jar de pote, pack de pacote, carton de caixa de leite, bag de saco e box de caixa, tá bom? Então aqui completem aí, quem não fez, quem não corrigiu, porque foi corrigido em sala de aula, dá uma olhadinha, tá bom? Aqui tomem cuidado com singular e plural. There are 3 cans of tuna. Então aqui 3 latas de atum. 2 boxes of cereal, 2 caixas de cereal. Uma garrafa, a bottle of olive oil, uma garrafa de azeite, tá bom? E para frente nós temos aqui uma geladeira, a fridge. É muito importante que vocês coloquem etiquetas nas coisas da sua casa, nos móveis, tá? Na geladeira, no fogão, que vocês saibam o que elas são, né? Quando eu falo assim, olha pessoal, what is in the fridge? Você tem que saber o que eu estou falando, o que está na geladeira. Então aqui, Jason, né, um dos participantes do festival, ele tentou fazer uma receita em casa. Então foi aquela receita de guacamole. Então olha só, nós temos que he wants to make guacamole with lettuce, alface, salad. In his fridge, em sua geladeira, nós temos there are tomatoes. Conseguem chegar aí? Tomatoes. A head of cabbage, repolho, avocados, abacate, a lime. A lime na realidade é lima, né? Mas para nós aqui é o limãozinho. Carrots, a bottle of water, an onion, eggs. There isn't any garlic or lettuce. Não tem nenhum alho nem alface. Aqui nós temos o repolho, né? Bom, vamos aprender então, como vocês têm visto, o verbo there be. O verbo there be é parente do verbo to be, certo? O verbo to be significa ser, estar. O verbo there be significa haver. There be, haver. Então quando você fala assim, há alface na geladeira, tem alface, né? Então existência é o verbo there be. Então tem apenas duas conjugações. There is no singular e
como você já sabe, there are no plural. Só tem uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que você usar no singular, vai ter o a ou n. E o a e o n, o que significa, pessoal? A e n significa um. Ah, professor, então por que tem o a e tem o n? Simplesmente por causa dos sons, do equilíbrio fonético. Se eu falo assim, a tomato, então aqui a palavra tomato, ela tem um som consonantal. Então o a vai ter um equilíbrio fonético mais bonito. Então a tomato. And, por exemplo, deixa eu pensar em algo. And eu queria pensar numa fruta, orange. An orange. Se eu falar a orange, fica um pouco estranho. Então, an orange fica mais bonito, fica o som consonantal, fonético fica equilibrado, tá bom? Então nós temos aqui som consonantal, nós usamos a. Som vocálico, a, e, i, o, u, nós usamos n. Bem simples. Então, tenha em mente que quando for singular, there is, você terá que usar a ou n. Depende do que vem, o som da palavra que vem, né? Por exemplo, there is, vamos lá na apostila. There is a head of cabbage. Então, head tem som de H, né? Se o H fosse mudo, aí seria N, mas aqui não é. There are some tomatoes. Está no plural. Não, o A desaparece no plural, tá bom? Aqui, there isn't any garlic. Ah, professor, você não falou que tinha que ter o A? Sim, mas garlic é incontável. Então, não há nenhum garlic. O A aqui não aparece. Por isso que não tem. Tá bom? There aren't any heads of lettuce. Não tem nenhum pé de alface. Em inglês nós falamos cabeça de alface. Tá bom? Então, entramos num assunto bem detalhado agora. Some, eu já expliquei para vocês em sala de aula. Some significa alguns. Some friends. Lembra disso? Some friends. Alguns amigos. Mas amigos são contáveis. Certo? Agora, para substantivos incontáveis, some money, por exemplo, que money não é contável. Dinheiro não se conta, né? Conta é o real, o dólar, a libra esterlina, mas o dinheiro não. Some money significa um pouco de dinheiro. Então essa é a grande diferença para contáveis e incontáveis, tá bom? Então aqui vocês têm que saber essa diferença. Contáveis e aqui incontável, tá? Incontável. Simplesmente isso. Vamos voltar ao livro. Bom, então eu já expliquei a, n, eu expliquei some, e agora eu vou explicar o n. To make questions about indefinite quantities, we normally use any. Are there any eggs? Is there any sugar left? However, no entanto, to make offers, we can use some. Would you like some coffee? Então, isso aqui é uma exceção à regra, tá? É bom memorizar isso. Para oferecer e fazer pedido, em perguntas nós usamos some. Então, olha aqui, vamos para a prática. There aren't any strawberries.
Vamos lá que eu vou ensinar agora o uso do any. Então aqui para deixar mais claro para vocês, o some nós usamos para frases afirmativas. Vou colocar aqui, ó, frases afirmativas. Nós usamos some, tá bom? Agora eu vou colocar aqui de vermelho any. Any nós usamos para frases negativas. E questions, como nós lemos, né? E perguntas. Então, por exemplo, frases negativas, com certeza eu tenho que ter, por exemplo, I don't, não é negativo? Don't have, I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Sou professor quebrado. E posso usar também para substantivos contáveis. Por exemplo, I don't have any friends. Então aí eu também não tenho nenhum amigo. Além de ser quebrado, sou um professor triste, solitário. Não tenho nenhum amigo. There aren't any strawberries. Não tem nenhum strawberry, ou seja, nenhum morango na minha torta. There is. Professor, você falou que tem que usar o a. Sim, tem que usar o a quando for contável. Mas quando não é contável, there is some pepper. Tem um pouco de pimenta. Lembra disso? Aqui, ó. Some, um pouco de dinheiro é incontável. Um pouco de pimenta é incontável também, tá? Para perguntas, o verbo to be vem na frente. Matéria de sexto ano. Are there any empty bottles? Usamos any para perguntas. I don't have any friends. Frases negativas e questions. Então aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Do you, começando a frase, né? Do you have any friends? Você tem algum amigo? I don't have any friends. Então, em frases negativas e perguntas, nós usamos o any, geralmente. There is a tomato. Viram? Substantivo contável. There isn't a tomato for my salad. Em pergunta, is there any milk left? Substantivo incontável. There are 3 cherries on the cake. There aren't 3 cherries on the cake. Então, pessoal, fica fácil. Singular, contável, a. Plural, some. Descarta o a, está no plural. Napkins. Some é afirmativa. There is water, afirmativa. Some. There aren't, negativa. Any, está no plural, não posso usar o um. Are there, pergunta. Any. Percebam que eu estou seguindo a regra, eu não estou nem olhando o resto da frase. Quer dizer, eu tenho que olhar se está no plural, mas o resto, o complemento, segue a regra. Are there any apples in the kitchen? Tem alguma maçã na cozinha? There is, singular. Então, avocado, contável. Então, and, avocado. Lembra? Usamos and para sons vocálicos. Is there lemon juice? Incontável. Então, não uso a, eu vou usar in. Então aí vocês têm que praticar até ficar bom, tá bom? Então aqui vamos praticar mais. Pergunta, N. Are there any bananas? Aqui, ó, any bananas em perguntas. Em afirmativas, there is some water.
some water, incontável. Contável, there is a banana, no singular. Afirmativa no plural, there are some bananas. There is none, não há nada, nada. There is none. There isn't, negativa, any water. There is none. There aren't, contável, any bananas. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham uma excelente avaliação. Nós já estudamos demais. Meu último tópico, o último tópico que nós vamos estudar hoje será os pronomes pessoais, que eu já falei, né? São I, we, you, they, he, she, it. São extremamente importantes. Para quem não sabe, né? I sou eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para objetos, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas, tanto para objetos como pessoas, tá? Então aqui nós temos os pronomes, tá vendo aqui? I, you, it, são sujeito, ele performa a ação da sentença, né? I'm back, eu voltei. Weren't you just in the kitchen? Você não estava na cozinha. It's the world to me, é o mundo para mim. Então aqui nós vamos aprender os objeto pronomes. Os objeto pronomes para nós são aqueles que nós falamos errado. Por exemplo, vou buscar minha filha na escola, vou buscar ela, tá errado, vou buscá-la. Então aqui em inglês, uma forma bem fácil, nós temos os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you, they, e os pronomes oblíquos, me, you, him, her, it, us, them. Eles são usados após o verbo. Então aí fica fácil para você. Antes do verbo são as pessoas. Depois do verbo são os pronomes oblíquos. Por exemplo, eu gosto do YouTube. I like it. Eu gosto dele. Eu gosto do Brad Pitt, o ator Brad Pitt. I like him. Aí fica fácil para você entender. Eu gosto das séries da Netflix. I like them. Eu gosto delas. I like them. Aqui, ó. Tá bom? Então, para vocês praticarem, eu vou explicar esse exercício aqui. Complete the sentence with the corresponding object pronoun. Consider the reference in the parentheses. Então, no parênteses aqui nós temos eu e meu irmão. Somos nós. Então, nós vamos usar aqui nós. Nós vamos usar nós aqui. Vai ficar Mom and Dad let us. Mãe e pai nos deixa comer o que queremos. Eu e meu irmão. Recipe, receita. Então é it. Então vai ser aqui, ó. This recipe looks very easy. Let's cook it. Tá vendo o verbo aqui? Então, vamos cozinhá-lo para o jantar. Clara. Tell Clara these cookies are for her. Diga a Clara que esses cookies, é o sujeito aqui, os cookies são para ela. I need some eggs for the cake. Can you get them? Aqui o sujeito são os ovos. Então, se eu já tenho o sujeito, o que sobra colocar é o pronome oblíquo. Entende? Depois do verbo. Can you get them for me? Então, como vocês podem perceber, após verbos e preposições, nós usamos os pronomes oblíquos. Pete is eating along. Quem é o sujeito? É o Pete. Let's sit with him. Vamos sentar com ele. Após preposição. With him. Já foi explicado em sala também. Boa sorte. Challenge yourself. Refaçam, tá? Aqui está a resposta para quem ainda não tem. Tá bom? Dá uma pausa, copie. E aí vocês vão poder estudar mais um pouco. Agora nós temos aqui os there is, there are, there be.
O A, que eu expliquei, o some, N, tá? Frutas, proteínas, dairy, laticínios, grains, vegetables, e aqui o atividade 8, os pronomes oblíquos e pronomes pessoais. Antes do verbo, nós temos os pronomes pessoais. She has a very balanced diet. Depois do verbo, nós temos os pronomes oblíquos. Can you give me some water? É bem lógico, tá bom? Pessoal, fiquem bem, fiquem tranquilos, tá? Essa é a revisão para a V1. Espero que vocês aproveitem e estudem bastante. E um abraço caloroso. Vejo vocês na próxima aula. Obrigado. Gratidão.